Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online, nosso primeiro culto online desse ano. Nós já tínhamos voltado para os nossos cultos presenciais e, devido ao decreto, voltamos para o nosso culto online, mas é uma alegria. Apesar de estarmos separados por uma câmera, por uma tela, nós estamos unidos num só propósito. Continuamos unidos no propósito de adorar a Deus, no propósito de estarmos juntos, clamando pelo nome de Jesus, o nome poderoso, o nome que está sobre todo nome. E eu espero que essa mensagem encontre você aí na sua casa, debaixo de graça, debaixo da unção, debaixo do poder desse nome poderoso. E enquanto eu falo aqui, eu queria muito que você compartilhasse esse link com o maior número de pessoas que você puder. Envie para os seus amigos, envie para os seus familiares. E vamos compartilhar essa palavra de Deus. Eu tenho certeza que ela irá alcançar corações que precisam ouvir essa mensagem essa noite. Seja muito bem-vindo aqui. Seja muito bem-vindo à família Caminho da Fé. Em Provérbios capítulo 4, verso 23 está escrito: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da tua vida. E esse é um tempo em que nós precisamos muito guardar essa palavra no nosso coração, viver essa palavra com toda a intensidade. São dias difíceis, são dias de luto, são dias de luta, são dias em que o mundo enfrenta uma dificuldade tremenda. Mas a palavra do Senhor nos incentiva: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E existe um lugar em que nós podemos guardar o nosso coração, que nós podemos fundamentar o nosso coração, a nossa esperança, todos os dias das nossas vidas. Esse lugar é o Senhor. E eu quero convidar você essa noite a entregar a tua vida, a entregar a tua casa, a entregar as ansiedades que muitas vezes podem estar assolando o teu coração e deixar tudo isso aos pés do Senhor. E a dizer: Senhor, eu quero guardar o meu coração em Ti. Eu quero guardar o meu coração no melhor lugar. Eu quero que o meu coração esteja guardado em Ti, para que eu não venha ficar desesperado, para que eu não venha ficar ansioso, para que eu não venha perder a esperança, mas para que em Ti, Senhor Jesus, eu possa ser fortalecido, para que em Ti, Senhor Jesus, eu possa levar vida, para que em Ti, Senhor Jesus, da minha vida proceda a Tua vida. Esse é o convite que eu tenho para você essa noite. Guarda o teu coração no Senhor. Guarda o teu coração no Senhor, porque é do teu coração que vai proceder vida para todos que estão ao seu redor. E eu queria convidar você para orar comigo nesse momento, fazendo essa oração. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque mesmo em tempos tão difíceis, ainda assim o Senhor nos dá ferramentas, ó Pai, para glorificarmos o teu nome. Ainda assim o Senhor Jesus está conosco em todo o tempo. Ainda que estejamos cada um nas nossas casas, ainda que estejamos, ó Deus, vivendo dias difíceis e dias de dificuldades, ainda assim, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso fundamento. E nós vamos confiar somente em Ti, Pai. É em Ti que o nosso coração vai estar fundamentado, é em Ti que o nosso coração vai estar guardado. É em Ti, Senhor Jesus, que nós vamos confiar até o fim dos séculos. Obrigada, Pai. Obrigada por esse imenso amor. Obrigada por essa promessa, ó Deus, que enche os nossos corações de esperança. Obrigada porque sabemos que quando o nosso coração está ligado ao Teu, Senhor Jesus, ali nós estamos seguros. Em Ti nós confiamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor.
eu sou Deus. O nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor me faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor me faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu
eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor e fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder Sobre meu viver, e faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Cante novamente. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, faz teu querer em mim. Dê liberdade a Ele onde quer que você esteja. E como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Nos rendemos a Ti, meu Pai. Tenha liberdade no nosso meio. Que o Teu Espírito mova-se livremente no nosso meio. Em nome de Jesus, tenha liberdade. Graça e paz a todos. Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar nos nossos corações. Que a palavra de Deus continue se revelando a nós e através de nós.
que nesses momentos que estamos vivendo, a palavra de Deus realmente seja para nós um consolo, uma direção e, acima de tudo, uma meta. Porque agir de acordo com a palavra de Deus, para nós tem que ser uma meta, tem que ser uma missão, tem que ser um desejo do coração. E a palavra de Deus é muito pedagógica, ela nos ensina muito, ela nos exorta, ela nos mostra bons exemplos, ela nos mostra o que não fazer. E acima de tudo, a palavra de Deus nos faz exercitar a nossa fé. Porque muitas vezes passamos por situações em que aparentemente as coisas não conseguem mais ser resolvidas. Entramos num emaranhado de problemas e situações difíceis. Às vezes tentamos várias vezes obter sucesso nas nossas empreitadas e missões e muitas vezes nós não conseguimos. Mas quando você vai lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai vendo Deus se revelar a nós. E essa revelação é progressiva porque, além de Jesus começar a se revelar em Gênesis, a sua revelação é progressiva porque quanto mais você buscar dele, mais você vai receber. Quanto mais você quiser ser íntimo de Jesus, mais você será. Porque é uma via de mão dupla, quanto mais você buscar do Senhor, mais cheio dele você será. E muitas vezes, mesmo nessa caminhada cristã, mesmo já conhecendo Jesus há muito tempo, mesmo já caminhando com Ele há bastante tempo, quando algumas situações fogem do nosso controle, e muitas vezes as situações saem e ainda sairão do nosso controle, nós temos que nos lembrar daquele que fez a promessa, que é Jesus, e Ele é fiel, e muitas vezes o Senhor nos promete vitórias, o Senhor nos promete realizações, mas entre a promessa de Deus e o seu milagre, você tem que ter uma vida de fé. Você tem que ter uma postura de fé. Se o Senhor falou que você vai ser pescador de homens, é porque você vai ser. Se o Senhor diz que a sua vida vai ser transformada, é porque você vai ser. Se o Senhor diz que a sua vida vai ser restaurada, ela será restaurada. E muitas vezes no caminhar, nós vamos esquecendo disso. Quando as dificuldades vêm, nós nos esquecemos das promessas. Muitas vezes quando as dificuldades batem à nossa porta, nós murmuramos, nós nos entristecemos. Isso é normal, você se entristecer. Mas não é normal um cristão viver sempre triste. Não é normal o cristão viver sempre abatido. Porque o nosso Deus é fiel. Então eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês aí na sua casa, no conforto do seu lar, ou onde você estiver, nesse culto online. Que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Porque esse texto nos ensina muito, e eu acho a revelação de Deus algo tão fantástico, porque muitas vezes você passa por um texto, você lê aquele texto, o Senhor fala com você em determinada área, e outra vez você chega naquele texto e o Senhor se revela de novo para você de uma maneira diferente. Então, por isso que a leitura da Bíblia é algo muito importante, porque a revelação de Deus para nós, ela se renova todos os dias. Todos os dias o Senhor continua falando conosco, e muitas vezes nós não temos ouvido a voz de Deus, porque a nossa busca é muito rasa, é muito pequena, ou muitas vezes quase nenhuma. Eu não sei qual foi a sua postura, nós ficamos acho que 8 ou 10 meses com a igreja fechada. Eu não sei qual foi a sua postura de leitura bíblica, eu não sei qual foi a sua postura de intimidade com o Senhor, e não cabe a mim julgar. Mas será que esse procedimento que nós tivemos durante a maior parte do ano de 2020, com relação à leitura, com relação à fidelidade ao Senhor, foi correto? Será que nesse momento que se inicia agora, a primeira semana de lockdown, será que o nosso procedimento vai ser diferente do que fazíamos o ano passado? Porque uma igreja fechada não pode nos impedir de louvar. Uma igreja fechada não pode nos impedir de ler a palavra e ter intimidade com o Senhor. E muitas vezes nós temos dito isso. Há tantas pessoas que me diziam: nossa, eu estou louco para que a igreja abra, porque eu quero ir à igreja. E não foi nenhuma nem duas vezes que nós ouvimos: não, só eu estou ansioso para a igreja abrir porque eu quero congregar. Mas eu acho que essas pessoas ficaram tão ansiosas que algumas delas se esqueceram da promessa que fizeram. Então que o Senhor essa noite traga à memória o que você precisa ouvir. E isso aqui não é uma acusação de forma nenhuma, somos todos falhos. Mas as nossas promessas com o Senhor, elas têm que ser cumpridas.
Evangelho de Lucas, capítulo 5, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, isso aqui é algo que dá saudade em nós, né? A multidão se reunindo para ouvir a palavra de Deus. Não para ver um pastor, não para ver um ministro de louvor, mas para entender que só a palavra de Deus nos salva, nos resgata, nos purifica. Ela é suficiente para nós. A palavra de Deus é suficiente para nós. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcados, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Se você aí, do jeito que você está, na sua casa, no seu carro, puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, eu sei que tantas vezes nós temos fracassado na missão que o Senhor nos confiou. Tantas vezes nós temos ouvido tantos sons que não se parecem com a sua voz e realmente não são. Quantas vezes nós temos buscado outras fontes que não a palavra do Senhor. Mas essa noite, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor tem para nós, e que nós entendamos, Pai, que o Senhor se revela a nós todos os dias, Pai. Que o Senhor nos perdoe os pecados que temos cometidos, que o Senhor nos dê uma nova oportunidade, que essa palavra, Pai, veio de encontro ao anseio dos meus irmãos que estão espalhados pelo mundo afora, Pai. Porque a Tua palavra é boa, é agradável, é perfeita. A Tua palavra é a nossa fonte de vida, Pai. É sobre a Tua palavra que eu lanço a rede dessa palavra, dessa pregação, essa noite, para que o Senhor possa pescar homens para Ti, Pai. Salvar vidas para Ti, para que o Teu reino expanda aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que muitas vezes nós lemos essa passagem aqui, e a gente só fica olhando na manifestação quando há uma grande pescaria, né? É chamado disso, né? A grande pesca, o sermão da grande pesca. Mas isso aqui é muito pedagógico para nós, porque nesse sermão, quando você lê e você entende esses versículos, você vai vendo a revelação progressiva de Deus para nós. Você vai entendendo como Deus se revela a nós de várias maneiras, através da palavra. Então a nossa fonte de busca pelo Senhor, a nossa fonte de busca para tudo aquilo que precisamos está na palavra do Senhor. Não há necessidade de ficarmos buscando outras fontes. Não há necessidade de ficarmos ansiosos, porque Ele mesmo nos garantiu em Mateus 6, de 25 a 34, que a nossa ansiedade não muda nada os propósitos que Ele tem para nós, e o propósito do Senhor para nós é muito bom. E a gente vê nesse texto aqui Deus se revelando para um pescador, para um grupo de pescadores que conheciam o lugar onde estavam pescando, conheciam o lago de Genezaré como a palma da sua mão. E depois de uma noite frustrada, porque caminhar com Jesus não nos isenta de noites frustradas, de noites decepcionantes, de dias ruins.
Eu não sei qual é a sua atividade, o que você faz, mas é muito frustrante quando profissionalmente você não se realiza. E você imagina um pescador passar a noite inteira pescando e não pegar nada. Imagina o quão frustrante é quando o Senhor te faz pescador, porque eu creio que a nossa profissão, assim como toda a nossa vida, ela era direcionada por Deus. Foi Deus que te criou do jeito que você é. A profissão que você escolheu é a direção de Deus. E quão frustrante é quando nós nos decepcionamos com aquilo que fazemos. E a tendência quando nós nos decepcionamos, ao invés de nós nos aliançarmos mais com Deus, nós nos afastamos dele. Nós nos decepcionamos e achamos que Deus não está vendo. Nós nos decepcionamos e achamos que Deus não se preocupa conosco. Nós lançamos as nossas redes em algum assunto, em alguma meta, e as nossas redes não ficam cheias, e nós nos decepcionamos com Deus, e nós fugimos. Como os discípulos no caminho de Emaús, eles, depois que Jesus morreu, Lucas capítulo 24, eles estavam voltando para Emaús, voltando para suas velhas atividades. Mas enquanto o Senhor Jesus não te mandar mudar, não mude. Enquanto você não tiver a direção de Deus, não saia da proteção do Espírito Santo de Deus, não saia debaixo da nuvem. E aqui a gente vê a grande revelação de Deus. Eu vou ler novamente o versículo 2, de 1 até o 3, para vocês entenderem. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, esse aqui é o primeiro segredo da sua vitória: ouvir a palavra de Deus, ouvir a direção de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Deus se revela a nós no ensino da palavra, meus irmãos. Quanto mais você aprender a palavra de Deus, mais revelação dele você vai ter. Ah, mas e o Espírito Santo de Deus? Não há revelação sem o Espírito Santo de Deus. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, e você tem que estudar a palavra do Senhor. Eu vejo tantas pessoas se comparando ou tendo como meta grandes pregadores, e isso é bacana. Ah, eu quero pregar como o pregador X ou Y. Bacana. Mas você está pagando o preço que ele paga, você tem estudado a palavra de Deus, você tem se ajoelhado no seu quarto, você tem buscado a direção de Deus. Porque é o ensino da palavra e a prática da mesma que muda a nossa vida. Então, não há como você conhecer Deus se você não estudar a sua palavra. Não há a mínima possibilidade de você conhecer Jesus sem estudar a sua palavra. Não há como você crescer em área nenhuma se não houver dedicação. Não há como você ser um bom profissional se você não treinar. Não há como você ser cristão se você não conhece a palavra de Deus. O cristão tem que conhecer, até para responder a razão da sua fé. Então, debruce na palavra de Deus, busque a direção do Espírito Santo de Deus, porque a palavra para nós é a maior fonte de sabedoria. É como um favo de mel. É saboroso você aprender, é saboroso você praticar, é saboroso você saber o alimento que você tem e tudo o que você precisa. Toda a revelação de Deus está aqui na sua palavra. No versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, eu estava lendo um comentário de John Stott sobre esse versículo 4 só, que diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, sai da margem e lança as vossas redes para pescar. Lança as vossas redes para pescar. E segundo John Stott, um historiador chamado Flávio José, falou que essa pregação de Jesus aqui durou mais ou menos de 11 horas da noite até o amanhecer. Em torno de 6 a 7 horas de pregação, Jesus falando,
Eu te pergunto, qual tem sido a sua paciência e qual tem sido o tempo que você tem gasto para ouvir a voz de Deus? Qual tem sido o tempo que você tem se empenhado na palavra de Deus? Porque aqui nós vemos, faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Então quando você vai pescar, geralmente, meus irmãos, os peixes estão onde as águas são mais profundas. Então quanto mais profundo for o seu conhecimento de Deus, mais revelação você terá. Então Deus vai se revelar para você quando você se aprofundar na palavra, quando você se aprofundar na oração, quando você conhecer o que Deus tem para você. O que Deus tem para você. Então Deus se revela a nós onde as águas são profundas. Não adianta você querer cobrir o pé com as águas, não. Você vai ter que mergulhar. Você vai ter que se empenhar, você vai ter que buscar, porque aqui fala assim, faze-te ao largo e lança as redes. Ou seja, aqui na margem você não vai pegar nada, aqui na margem não vai resolver nada. E muitas vezes nós queremos andar assim à margem, nós não queremos nos comprometer, nós não queremos mergulhar nas águas profundas, nós não queremos intimidade. Então, se você quer receber de Deus essa noite, procure as águas profundas, procure intimidade com Deus. Procure sabedoria vinda dEle. Porque só assim você será cheio do Espírito Santo de Deus. Só assim o Senhor vai continuar falando com você. Só assim você vai ter direção para a sua vida. Respondeu-lhe Simão no versículo 5. Mestre, e aqui falou um profissional, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. É como se Deus falasse para você essa noite. Continue, prossiga. E você fala assim, Senhor, eu estou estudando há não sei quantos anos e não consigo passar. Eu estou fazendo tantas coisas há tantos anos, mas eu não consigo. Eu estou tentando consertar a minha vida há 10 anos e não consigo. Eu estou tentando trilhar os caminhos certos há muito tempo e não consigo. Nós sempre argumentamos assim com Deus. Quando o Senhor nos manda alguma coisa que nós estamos acostumados a fazer de maneira repetitiva e não tem dado certo, quando o Senhor nos manda tentar um pouco mais, dificilmente nós não respondemos. Mas Pedro fala, Senhor, sua praia é outra, pescador aqui sou eu. O Senhor entende do Pai, o Senhor entende das coisas do alto. Não adianta nada não, eu sei até onde é que os peixes têm, eu já tenho o radar na minha cabeça, eu já tenho o GPS aqui, eu conheço os peixes todos. E nós trabalhamos muito, Senhor, porque os pescadores entravam no barco por volta de 4 horas da tarde e chegavam quando os barcos estavam cheios. Mas se determinada hora da noite não tivesse pego nada, eles voltavam para casa, e era isso que eles estavam fazendo. Depois de tentar apanhar os peixes, não conseguindo, eles voltavam para casa tristes, porque quando nós não recebemos de Deus aquilo que Ele nos prometeu, isso nos entristece. Mas você pode ter certeza que no dia seguinte, mesmo não tendo pego nenhum peixe, Pedro continuaria pescando. Porque quem conhece aquele que fez a promessa não desiste da primeira dificuldade. Quem conhece Jesus, mesmo que às vezes se decepcione com as coisas não acontecerem no nosso tempo, andar sem Jesus não é uma opção. Andar sem Jesus não pode ser uma escolha, porque depois que você conhece Jesus, não tem outro caminho. O próprio Pedro lá à frente vai dizer, Senhor, para onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ele fala mais sobre a Sua palavra, ou seja, cumprindo o que o Senhor está mandando, eu vou lançar as redes. Então a palavra de Deus se revela a nós quando há fé e obediência. Todas as vezes que você vê um grande homem de Deus, você vê Davi agindo em fé e obedecendo. Aí eu tenho fé, mas não obedeço. Esquece, meu irmão. Isso não é fé. Fé é você crer na promessa de Deus mesmo quando já tem quase 100 anos e Deus fala, você vai ser pai. Quando você já tem 90 anos e Deus fala, você vai ser mãe. Fé é você ver uma muralha de Jericó que tinha quase 10 metros de largura e o Senhor te mandar rodear a cidade por 7 vezes e no 7º dia rodear 7 vezes.
E você fala assim, isso aqui não cai. Os homens falaram, que idiotice é essa? A muralha nunca vai cair. E eles, por fé, rodearam e as muralhas caíram. Porque onde Deus chega, tudo aquele que te atrapalha sai. E aqui tem que ter fé e obediência. Vocês acham que foi fácil para Davi ser consagrado rei e esperar de 10 a 15 anos para assumir? Ele já era rei. Deus já o tinha escolhido e em momento algum ele usurpou o reinado de Saul. Porque ele tinha certeza de que ele tinha fé na promessa de Deus. Mas ele tinha que ser obediente e esperar o tempo de Deus. Qual tem sido a sua postura de obediência quando as promessas de Deus ainda estão a caminho da sua vida? Quando as promessas de Deus ainda estão trilhando e chegando próximo de você? Porque para você ver a revelação de Deus na sua vida, ver a revelação, Deus se revelar, você tem que ter fé e obediência. E Pedro falou, Senhor, não pegamos nada não. Mas cumprindo a sua ordem, porque eu creio, eu vou lançar as redes. E quando você lança as redes em fé, em obediência a Jesus, grandes coisas acontecem. E diz assim no versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes, rompiam-se as redes. Muitas vezes, nós tememos. E no versículo 7 diz assim, então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase ir a pique. Aquele que obedece ao Senhor é tão abençoado, mas tão abençoado, que a sua bênção alcança os outros. O barco de Pedro encheu tanto de peixe que eles tiveram que pedir ajuda. Então pode ser que o que você está buscando para você, não é só para você. Vai ser uma fonte de bênção para os outros. Pense nisso quando a promessa chegar à sua porta. Pense nisso quando os seus sonhos se realizarem. E aqui fala, olha, eles apanharam tanto peixe que o barco ia afundando. Porque quando Deus está com você no barco, não te falta nada. Quando Deus está com você na sua vida, a prosperidade chega. Quando Deus está com você no seu barco e Ele se revela a você, Ele te dá a estratégia correta. Onde lançar as redes, onde colher os frutos que você precisa, onde semear. E muitas vezes nós temos falhado nisso. Nós pedimos ao Senhor, nós obedecemos, somos abençoados e nós o abandonamos. Então nós que somos cristãos, nós temos que aprender a repartir aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós temos que aprender a distribuir as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E são muitas. São muitas. O Senhor tem nos abençoado muito. O Senhor tem nos abençoado muito. Então que a gente possa entender que essa revelação ela é progressiva. Versículo 8 diz assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando Jesus se revela a nós, nós reconhecemos o quanto somos falhos. E Pedro falou assim, eu não sou digno, Senhor, eu sou pecador, eu duvidei do Senhor. Pedro estava assinando uma confissão ali que ele tinha duvidado de Jesus. E muitas vezes a gente vê Pedro duvidando, a gente vê Pedro negando, e a gente vê o quão Jesus é paciente conosco. Quão Jesus nos dá a oportunidade todos os dias de segui-lo de perto, de ouvir a sua voz, porque Ele se revela a nós, Ele traz prosperidade para nós, Ele traz vida para nós. Eu gosto muito de Pedro, da sua sinceridade, do jeito que ele age.
como ele se converte depois da morte de Jesus, porque a conversão dele só aconteceu depois. Ele seguia Jesus, mas ele não tinha entendido o propósito que Deus tinha para ele. Ele não tinha entendido o que fala aqui no versículo 13, que de agora para frente, você será pescador de homens. E Pedro se tornou depois um grande pescador de homem. E muitas vezes a gente acha que quando nós pecamos, Jesus nos abandona. Quando nós pecamos como Pedro aqui, o pecado da dúvida chegou em Pedro. Ele duvidou de Jesus. Ele falou: eu não sou digno da sua presença, eu não sou digno disso, retira-te de mim. Como se Jesus não soubesse todas as vezes que erramos. Como se Jesus não soubesse que vamos errar amanhã. Como se nós pegássemos Jesus de surpresa pela nossa incredulidade. Como se nós pegássemos Jesus de surpresa pela nossa falta de fé todos os dias. Às vezes nós temos tantas promessas e nós vamos duvidando que elas irão se cumprir. Mas não pode ser assim conosco. Não pode ser assim conosco. Que a palavra de Deus nos traga à memória tudo aquilo que realmente pode nos dar esperança. E a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. De todos os seus companheiros. Então a gente só entende que Deus se revela a nós quando nós colocamos a nossa dependência nele. Eu não sei de que ou do que você tem dependido. Se é somente do seu talento, somente do seu dinheiro, somente da sua profissão, somente do seu ministério, somente do seu dom. Mas essa noite eu queria que você confiasse em Jesus. Eu queria que você entendesse que Ele é o cuidado eterno. Que tudo que você tem procede dEle e tudo que você terá ainda virá dEle. Que o fruto do seu trabalho é bênção de Deus. Que a sua capacidade de administrar é um dom de Deus. Que a sua capacidade de amar a sua família é a presença de Deus. Que a sua autossuficiência nunca afaste Jesus de você, mas que a dependência total dele reine na sua vida. Quanto mais dependentes de Jesus somos, mais vencedores seremos. Quanto mais nós buscamos a presença dele, menos teremos ações comandadas pelo nosso eu. Que a gente possa entender isso. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Então, quando Jesus se revela a eles aqui, a Pedro, Tiago e João, Ele se revela a eles, para que eles possam revelar Jesus aos outros. Então, Deus se revela a nós, para que você revele Jesus para os outros. Deus se revela a nós, para que Jesus seja visto através de nós. Eu acho muito lindo isso. Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Então Deus se revela a nós para que nós nos tornemos seus discípulos e o sigamos. Deus se revela a nós para que a gente possa andar com Jesus. Deus se revela a nós para que nós nasçamos, que a gente nasça todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus se revele a nós, como se revelou nessa pesca. Que Jesus se revele a nós como Ele se revelou aos discípulos no caminho de Emaús, e que nós convidemos Jesus para ficar conosco, porque Ele fala: fica conosco, Senhor. Que o desejo da presença de Jesus na sua vida seja o alvo do seu coração. Porque os discípulos no caminho de Emaús caminharam com Jesus, e chegando, a conversa estava tão boa porque Jesus se revelou a ele, e eles falaram: fica conosco, Senhor.
E eu queria que essa fosse a sua oração essa noite. Fica conosco, Senhor. Fica no nosso barco. Fica na nossa vida. Fica na nossa casa. Seja o centro da minha vida. Porque Deus se revela a nós todos os dias. Basta que prestemos atenção nos sinais que Ele tem nos dado. E os sinais estão na sua palavra. Então que você, ao ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, diga sim e siga Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Antes de orar, finalizando, vai aparecer na tela a conta da igreja. Se você quiser deixar o seu dízimo, a sua oferta, mesmo em tempo de pandemia, com a igreja fechada, as nossas contas continuam sendo pagas, aluguel e todas as outras contas. Então, nós contamos com o seu dízimo, com a sua oferta, para que o reino de Deus continue. Eu sei que Deus tem cuidado de nós e não vai nos faltar nada, jamais. Mas é a sua oportunidade também de abençoar o reino de Deus. Então, que você possa fazer o seu depósito, entregar o seu dízimo, a sua oferta, e que Deus te prospere abundantemente. E prosperidade não é só ter dinheiro, é administrar tudo aquilo que Deus tem te confiado. Eu quero orar finalizando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela revelação da Tua palavra para nós. O Senhor se revela a nós todos os dias e tantas vezes, Pai, temos fugido da Sua revelação, não temos nos dedicado a conhecer ao Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, não desista de nós, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos entender o nosso chamado, que possamos ser verdadeiramente pescadores de homens, Pai. Porque esse é o lugar mais alto que podemos estar, aos Teus pés, Pai. É o lugar mais alto que podemos estar. Seja conosco, nos abençoe, nos dê uma semana cheia do Espírito Santo de Deus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Nosso culto acabou agora. Foi incrível. Foi muito bom. E olha, nós queremos deixar esse aviso para vocês. Caso o decreto do lockdown não termine, domingo que vem estaremos online aqui de novo, nesse mesmo canal do YouTube. Sim, fique ligado nas nossas redes sociais, porque terá algumas novidades lá. Sim. Que a gente vai precisar de você. Sim, nos acompanhe. Deus te abençoe. Boa semana.